Este é um programa que gosta de história, gosta dos fatos, que tem seus pontos de vista, mas que também se regala de antecipar e por antecipar, né, os fatos para os ouvintes. Quem acompanhou É da Coisa, Fábio França? Sim. Não perdeu dinheiro. Não. Não perdeu dinheiro, ganhou. Ganhou, nesse negócio de reforma e não sei o quê, né? Ganhou. Eu me lembro, pessoas bravas, algumas, quando eu disse a reforma do Paulo Guedes já foi. Ah, como você fala isso? Não, aquela já foi. O esperto agora, o inteligente agora é tentar ver que reforma se pode fazer. Né? Aquela se foi na desarticulação do governo, na incompetência, por se negar a falar com os partidos. Tivessem ouvido também o É da Coisa, lá não, esse negócio de negociação de bancada não funciona, é preciso falar com os partidos. Hã? Por quê? Porque a gente considera aqui que a política, o Voglio Bene, é uma ciência. É uma ciência não no sentido da ciência exata, né? Em que você vai, submete a experimentos, repete a experiência e ela sempre, e o resultado é sempre o mesmo e a hipótese se confirma até que possa ser falseada, né? Não é essa ciência exata. Ela é uma ciência porquanto scientia é um conhecimento, é um saber. E a política é um saber, ela é um saber acumulado. Essas pessoas que estão por aí falando esta besteira de nova política, essa bobagem de nova política, esse slogan que não quer dizer nada, é só uma palavra para esconder a burrice de embusteiros e de charlatões ou charlatães. Esse sim, né? Isso não serve para nada. Isso só distorce o resultado. Isso só impede que as pessoas cheguem, sem querer puxar brasa para a sardinha, ao É da Coisa. Todas as advertências foram feitas, o caminho é ruim, não é por aí. Não adiantou nada. Hã? E se deu o óbvio. Porque se tem bola de cristal aqui, não. Não. Porque lidamos aqui com o conhecimento acumulado da política. Agora, se você vai abordar o que está acontecendo só com torcida, aí, querido, aí não dá. Aí a vaca vai pro brejo. Né? Porque aquele que está torcendo, ele não enxerga a objetividade do jogo. O nosso Fábio Cuba aqui é um especialista, entre outras coisas, em futebol. Ele responde pelo departamento de esportes da rádio, ele tem um programa a respeito. Quando ele está comentando um jogo, ele sabe, você não pode fazer a vontade da torcida, né? Claro Quer que dizer, não. o time está jogando mal, vai lá, o Corinthians vai jogar com um time menor. O Corinthians está jogando mal. Tudo, olha, tem uma carona ali que vai perder. No futebol a gente sabe, num lance fortuito pode até ganhar. Né? Mas, tudo mais constante, considerando o conhecimento acumulado a respeito, então o cara vai perder. O comentarista não pode falar assim, bom, é Corinthians, né? Bom, Corinthians, então deve ser a maioria, deve ser torcida do Corinthians que está ouvindo. Então, para agradar a torcida do Corinthians, eu vou dizer que o Corinthians não está tão mal. Tá bem, tá bem. Gente, ó, tá bem, vai dar, é isso aí, também não é assim, né? Aí a defesa tá ruim, o ataque tá ruim, meio campo tá ruim, não tem estratégia. Mas o Fábio não, ele não quer desagradar a torcida. Ou seja, é um mau comentarista, seria um mau comentarista de futebol, um mau editor de futebol, um mau jornalista de futebol. Né? Então, às vezes, sob pena de desagradar a torcida, que não quer ouvir a verdade, você vai e fala a verdade.
É como pênalti. Quantas vezes a torcida grita pênalti, vai o Fábio na rádio e fala, gente, não foi pênalti. Pois é. Aí o cara vai pro Twitter, você que não gosta do Corinthians, eu sei que você é um São Paulino, você é um palmeirense. Aí, porque aí você é qualquer coisa menos corintiano, você é outra coisa. Você é contra o meu time. Ou o contrário, né? Os corintianos acusando o comentarista de ser palmeirense. Porque, afinal de contas, queria o pênalti que o juiz não marcou e que, eventualmente, e que pode não ter sido pênalti. Ou então, também o contrário, foi pênalti, não marcou e você tem de falar. E desagrada a maioria. Neste particular, o comentarista de política se iguala, sim, ao comentarista de futebol, porque hoje as torcidas estão muito radicalizadas. E o sujeito não quer saber se está jogando bem ou se está jogando mal. Ele quer vencer, nem que seja com um gol de mão. O programa cresce? Cresce. Porque a gente não trabalha com gol de mão. Porque a gente fala qual é a regra do jogo. Desrespeitou a regra do jogo? Vai lá, a gente apita. Oh, desrespeitou a Constituição? Né? Desrespeitou a Constituição? Apita. Falta? Apita. Hã? E não foi nada, gente, é assim mesmo. Que é isso, imagina. Ah, mas o programa tem se mostrado excessivamente crítico ao Bolsonaro. É verdade. Eu não ignoro isso. Ele passe a fazer as coisas certas e receberá os elogios por fazer a coisa certa. É simples. Ah, mas a coisa certa é aquilo que você acha certo. Eu posso até ser judicioso sobre algo que está dentro das regras, mas direi está dentro das regras. Agora, não pode afrontar o bom senso, a história, o decoro. Aí não. Aí não, porque nós não estamos aqui numa marcha de curta distância, numa corrida de curta distância. A corrida do país é sempre de longa distância. O Bolsonaro será só esses 4 anos, ou 8, não sei, caso se reeleja. Hã? E depois o país continua. E houve país antes dele. O que eu vivia dizendo quando o PT estava no poder. Né? Eu até inventei palavrinhas, eu escrevia deste país tudo junto, com Z, né? Para dar a coisa. Deste país, lembra, Lula? Nunca antes na história deste país, nunca antes na história deste país. E, de certo modo, o Bolsonaro repete essa paixão inaugural, com a diferença, e não adianta que ninguém vai me tirar do eixo objetivo das coisas, com a diferença de que o PT tinha uma ossatura de governo, tinha uma coluna vertebral, goste-se dela ou não, e o Bolsonaro não tem nenhuma. A única ossatura que o Bolsonaro tem é ser antipetista e ser anti-esquerdista. Só. Eu lembro aqui algo muito importante. Augustão! Gusto! Vem ajudar o tio aqui. Esse nosso ar-condicionado, querido, você faz o seguinte: você tente diminuir a temperatura e também diminuir a ventilação. Porque a ventilação faz um barulho excessivo, daqui a pouco equilíbrio difícil. Ele vai querer decolar. Então você põe menos vento e a temperatura mais baixa se der. Eu lembro de importante aqui o seguinte: o PT se elegeu, Lula se elegeu e travou imediatamente a expressão herança maldita. Temos de ver herança maldita do governo Fernando Henrique, herança maldita, herança maldita. Ele ficou herança maldita para cá e para lá, fez um mal imenso à política, e algumas coisas que alguns idiotas não suportam nesse programa, eu fazer essa crítica ao PT e também não ir lá
lambebota do poder de turno. Isenção, lembra? Isenção com lado. Qual lado? Do Estado de Direito. Isso fez um mal imenso à política, a herança maldita, porque virou o jogo do nós contra eles. Ah, sim, o Lula falou de herança maldita, mas vem cá. O Lula, por um acaso, reviu os fundamentos do Plano Real? O Lula, por um acaso, tentou fazer voltar atrás as privatizações? Não. O Lula, por um acaso, tentou acabar com o superávit primário? Ele aumentou o superávit primário. Aumentou. Parte considerável do sucesso do governo Lula se deve a ter seguido a régua e o compasso do Plano Real. Pegou o hardware. No software mudou uma coisa. Estava ali. Agora, se você chega sem nada, com a intenção declarada, como declarou o nosso presidente atual, de desfazer mais do que de fazer, aí não acontece nada. E a decepção das elites brasileiras está estampada, está em todo canto. E não foi por falta de advertência. Dá tempo de corrigir? Dá. A questão é saber se quer corrigir. E a impressão que eu tenho, com frequência, é que não. As pessoas, quando se apaixonam pelo erro, ficam viciadas nele. E há um elemento adicional que diz respeito à história contemporânea, que são as redes sociais. Essas pessoas se deixam, se alimentam com esse ódio que vem das redes sociais. E aí, se você tem só gente do seu lado aplaudindo você e dizendo que você está certo, você pode acabar achando que está mesmo. A despeito de a realidade lhe provar o contrário. E evidenciar o contrário. Então agora é preciso ver o que dá para salvar da reforma. Eu fiz aqui uma previsão há algum tempo, dizendo assim, a reforma vai economizar em uns 400, 500 pau. Sim. Até assinei, o Fábio Cuba me fez assinar aqui. Fábio Cuba é aquele negócio castrista, né? Claro. Tem que assinar. Tá É a chamada... que é o comunismo cubano, a República do Contrato. Sem dúvida. Tem 12 vias ali fora. Então precisa ver o que vai dar para salvar. Algumas coisas não vão ser salvas. Por exemplo, a aposentadoria rural. Ela tem um buraco no ano passado de 119 bilhões. 119 bilhões é um buraco enorme. Porque ela pagou 129 e arrecadou 10. Provavelmente nessa área quase nada se mexe. Então, por aí, já esses 129 pau por ano já não... Vai ter que arcar com isso. A questão do benefício da prestação continuada para os idosos também dificilmente passa como está. E tende a ficar como está. Passa como está na reforma, tende a ficar como está na lei. Por quê? Porque foi mal costurado? Porque isso deveria ter sido conversado com as lideranças? Nós falamos aqui. Chamem as pessoas. Tancredo não chegou a presidir porque a doença não permitiu, mas Tancredo tinha uma máxima importante dizendo: você não faz reunião para decidir coisas, você faz reunião quando as coisas já estão decididas. Se articula nos bastidores, faz a reunião e consolida. Os minoritários numa reunião já entram como minoritários e sabem que o são. Não. Temos métodos próprios de fazer articulação. Ok. Né? Vai em frente. Mas não dará certo. Como não deu. E agora, insisto, a tarefa de agora é tentar ver o que dá para salvar. E, pelo amor de Deus, parar de falar besteira, asneira, grosseria, estupidez e mentira histórica. Porque se isso tudo servisse para alguma coisa, vá lá. Mas só serve para excitar a fúria dos boçais das redes sociais e não muda em nada
a realidade política de Brasília. Tá certo? A queda de prestígio do governo Bolsonaro é um negócio espetacular, como nunca se viu. E isso será evidenciado por outras pesquisas, além daquela que já saiu do Ibope. E não adianta falar, as pesquisas disseram que eu ia perder e eu ganhei. Não é verdade. Quando Bolsonaro passou a ter a maioria, as pesquisas passaram a apontar a maioria. E eles sabem que é uma campanha pré-facada e outra pós-facada. O que há? Vamos reconhecer os fatos como são? Na marcha em que vinha, não iria se eleger depois. E muito em razão do antipetismo e do desastre que o PT provocou na economia. Só que luminares como Olavo de Carvalho, que é o grande pensador deste governo, não reconhecem isso. Olavo acha que o Bolsonaro só ganhou por causa dele, Olavo. E faz coisas perigosas, como ficar estimulando o quartel, estimulando a soldadesca a se rebelar, inclusive contra os generais, na prática. Então, é uma gente que não tem limite. Inclusive, o limite do reconhecimento da realidade. Por que milhões vêm para cá? Porque a gente está apontando isso. Não é porque eu falo mal do Bolsonaro, já disse que quem fala mal é moça e moço da vida. Falo mal. Faça análise. Faça a coisa certa. Só para ver. Só para testar. Para ver se ganha um elogio ou não ganha. Hã? E me estendi. Então vamos falar. Vamos falar sobre o Bolsonaro em Israel. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro afirma que todo casamento, Reinaldo, começa com um namoro, ao ser questionado se o escritório de negócios em Jerusalém terá status diplomático. Hoje o presidente participou de uma cerimônia ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no Museu do Holocausto. Ontem, Bolsonaro disse que só percebeu a dificuldade de transferir a embaixada quando assumiu o comando do Palácio do Planalto. A declaração foi em entrevista à TV Record. A mudança da representação diplomática brasileira em Israel foi uma das promessas de campanha. É engraçado, né? Porque eu não posso deixar de apontar isso. Eu só percebi a dificuldade depois que assumi o mandato. Quer dizer, ninguém havia dito a ele, durante a campanha, que essa é uma questão delicada. Quer dizer, o que é que Bolsonaro sabia, portanto, dessa questão do Oriente Médio? E dos conflitos entre judeus e árabes, e o significado de Jerusalém? Então ele não sabia nada. Ele prometeu a mudança da embaixada do Brasil para Jerusalém, sem saber que status tinha Jerusalém em 1948, quais são as resoluções da ONU, não sabia nada. Ele entrou numa questão espinhosa como essa de cabeça, sem saber do que se tratava. Os seus assessores, ou o que quer que seja, não o avisaram. É isso. Agora é preciso ser eleito presidente da República para aprender política. E aqui um parênteses, eu quero deixar claro, eu não sou favorável a que Israel, por exemplo, se retire de Jerusalém e entregue Jerusalém hoje, sem negociação nenhuma, à gestão internacional. Eu acho que não. É preciso discutir com os palestinos, é preciso pensar a questão do terrorismo. Claro que sim. Agora, entre isso e a anexação, vai uma grande diferença. Né? Só para deixar claro. Para não parecer que eu estou falando, devolve esse negócio aí e entrega para a gestão internacional. Não. Não é isso. Olha, eu vejo Silvia Popovic do outro lado. Beijo, amor. Linda, cada vez mais, chique, ao lado do nosso Juca. Vai lá. Ó, empresários internacionais, vamos lá. Reinaldo, presidente Jair Bolsonaro afirma que todos os empresários são bem-vindos no Brasil e diz que o país passa por novos tempos após a chegada dele ao poder. Hoje, Bolsonaro participou de um seminário ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O presidente discursou, fez uma nova analogia com o relacionamento. Ele gosta, para citar os negócios com o país. Aspas para o presidente Bolsonaro. Há pouco nos tornamos noivos, no bom sentido. Pá. No mau sentido seria qual? Tem a menor fiquei ideia. pensando. Não é possível.
O Lula tinha fixação, eu transformava tudo em futebol, Futebol, né? exato. Tudo Sim. futebol, era o Corinthians, o São Paulo, isso aqui. Eu sempre falava do, né? Sempre, as analogias Tudo sobre futebol. E o Reinaldo já enchia meu saco com esse negócio. Falava, esse é pedeuta aí, que fica. Eu nem sabia que era pedeuta, essa porra dessa palavra. Essa porcaria dessa palavra. Desculpa, escapou mesmo. Não sabia que era pedeuta. Né? Que a pedeuta é a pessoa que não estuda, depois aprendi, né? Que não tem as letras. Né? E eu já não gostava. E agora o Bolsonaro é tudo vira cama. Tudo vira cama. Tudo vira relacionamento. Aí tem noivado no bom sentido. O que é o noivado no bom sentido? Eu não sei. E no mau sentido, o quê? Olha, o Voio Bene, responde. Tem a vinheta do Voio Bene? Claro que sim, tô Tem a preparando vinheta, aqui. Voio Bene, responde. Primeiro a vinheta, depois o Voio Bene vai responder. Tem gente que ama, né? Uma coisa meio champanhe Tico-tico no per brindar fubá, em um é. encontro. Bonito. E se perde pela vida. Sabe, tipo tico no fubá? O Voio Bene é assim, não. O Voio não, porque o Voio é assim, ó. Uma coisa meio Sinatra italiana. Isso, eu que amo, só você, me guardarei pra você, te cobrirei de presentes. Olha bem, você que é um italiano romântico, do tipo que se guarda toda a juventude para uma pessoa. Se você tá falando. Sim, não. As moças que estão vendo lá do outro lado. Caiu aí. Né? Caiu, peraí. Caneta. Ô, vai. É. Tem o noivado no bom sentido e no mau sentido. Sem que a gente precise definir um é outro, você prefere um noivado no bom sentido ou no mau sentido? No bom sentido, claro. Ouvinte, é uma decepção atrás da outra. Querido, olha bem, eu fico pensando, um noivado no bom sentido. Então tá, vamos continuar. Aspas para o presidente, novamente, vamos lá. Há pouco nos tornamos noivos, no bom sentido, abrindo aqui uma representação nossa de negócios, de tecnologia, de pesquisa, de inovação em Jerusalém. Cada vez mais a notar que esse nosso relacionamento veio para ficar. Então depois vai ter o casamento. O casamento deve ser a hora da embaixada, né? Só que isso está dando um probleminha. Um probleminha de superávit na balança comercial de 8 bilhões de dólares, que é o superávit que o Brasil tem com os países árabes. Com os países muçulmanos é mais amplo, porque só com o Irã, que não é árabe, queridos, o Irã é persa, né? Inclusive não fala árabe, fala farsi, né? Com o Irã, outros 2,2 bilhões. Não quer dizer que os países árabes todos vão parar de comprar carne do Brasil. Até porque se o Brasil der uma tentativa, der uma ferradinha no Irã, por exemplo, a Arábia Saudita vai gostar e talvez mantenha a compra de carne, entendeu? Tem lá o negócio do Oriente Médio. Mas perda, sim, o risco existe. E aí o Itamaraty vai falar com os embaixadores árabes, é isso? É o item 3. O secretário-geral das Relações Exteriores do Brasil, Otávio Brandelli, o número 2 do Itamaraty, deve se reunir com embaixadores árabes após o pedido de audiência feito depois de o presidente Jair Bolsonaro anunciar a criação do escritório de negócios em Jerusalém. O ministério ainda não confirmou a data desse encontro. Olha aqui, desrespeitoso. Por que não é o chanceler a recebê-los? Por que não é o Araújo, o Ernesto Araújo? Se vai receber embaixadores árabes, por que não é o embaixador brasileiro? O embaixador brasileiro, o ministro das Relações Exteriores do Brasil? Está errado. Está errado. Quem tem de falar com eles é o chefe do Itamaraty. Nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Nós estamos falando de um superávit que é mais de 10% da nossa balança, e uma balança que, atenção, Fábio Cuba, este ano vai ser muito mais baixa, vai ser menor. Vai ser menor. O saldo da balança comercial de março foi decepcionante. Ele foi muito menor. Já.
Então nós não vamos voltar, nós não vamos repetir a performance de 67 bilhões de superávit. E a julgar pelas bobagens que estão sendo feitas, pode piorar muito. E aí tem uma coisa agora que eu vou... De tudo, assim, isso que eu vou falar agora, do ponto de vista civilizacional, é muito sério. Mas primeiro vamos à notícia. Vamos lá. Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro afirma que um país que esquece do passado está condenado a não ter um futuro. A declaração foi durante a visita ao Centro de Memória do Holocausto em Jerusalém. O local homenageia os 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em entrevista após a homenagem, o presidente disse não ter dúvida de que o nazismo é de esquerda. No entanto, o próprio Museu do Holocausto desmente isso, né? Naqueles textos, inclusive no site oficial do museu e nos textos expostos no museu durante a visitação, a gente tem a oportunidade de acompanhar imagens e textos explicativos ao lado. Em um desses textos é dito o seguinte: essa frustração que se refere à desigualdade social na Alemanha, na época que atravessava uma grave crise econômica, ainda se recuperando do pós-Primeira Guerra Mundial, essa frustração sobre a desigualdade econômica, associada à resistência intransigente e às advertências sobre a crescente ameaça do comunismo, criaram um solo fértil para o crescimento de grupos radicais de direita na Alemanha, gerando entidades como o Partido Nazista. O Museu do Holocausto, que tem lá o documento e divulga uma nota, obviamente, associando o nazismo àquilo que ele é, uma ideologia de extrema-direita. E esse trecho está exposto. Com clareza solar. Olha aqui. Nós já dissemos aqui uma frase repetida por aí com alguma frequência: as pessoas têm direito às próprias opiniões, mas não aos próprios fatos. Né? Eu escrevi um texto e vou falar aqui. Até quando os judeus brasileiros vão permitir, em razão de uma aliança tática intelectualmente espúria, de que eu falei ontem, que a memória de 6 milhões de mortos seja esmagada pela mentira? Porque conhecer os assassinos é uma questão fundamental nessas coisas. Quem foram os genocidas? O que eles pensavam? Qual era a sua ideologia? Falsear o fato histórico desta maneira humilha a memória dos 6 milhões de judeus mortos e de muitos outros milhões que não eram judeus. Não, senhores, os comunistas estavam nos campos de concentração junto com os nazistas, eles só tinham um triângulo de outra cor. Só mudava a cor do triângulo. Então não vem com conversa. E eu pergunto até quando os judeus vão permitir que isso se repita. Porque aí tem a ver com a memória do próprio povo e com a memória histórica. Quem é que viola cemitérios judaicos hoje no mundo? São as esquerdas? Quem faz passeatas contra os judeus na Europa ou nos Estados Unidos com os supremacistas? São as esquerdas? Quem espalha cartazes mundo afora do Jorge Soros como o elemento judeu que está usando o capitalismo para comunizar o mundo? São as esquerdas? Os grupos antissemitas hoje na Europa, que voltaram a crescer, são de esquerda? Eu não vou ensinar um judeu a ser judeu. Eu nunca passo esse ridículo. Eu não vou ensinar um negro a ser negro. Eu não vou ensinar uma mulher a ser mulher. Porque eu não sou judeu, porque eu não sou negro, porque eu não sou mulher. Mas eu posso ensinar a qualquer um desses grupos a ter respeito pela história. Se preciso, até pela própria. É preciso parar com isso. Com esta boçalização
do pensamento e da política. Ninguém tem o direito de visitar o Museu do Holocausto e falsificar a identidade dos assassinos sob o silêncio cúmplice de parte importante da comunidade judaica, muito especialmente da comunidade judaica brasileira. Sim, eu falei isso. Silêncio cúmplice sobre a identidade dos assassinos. Desculpem, é constrangedor, é verdadeiramente vergonhoso. Se eu fosse judeu, estaria duplamente ofendido. Por ser judeu, em particular, e por ser humano como condição geral. E nesta humanidade, que é a condição geral, se incluem os judeus.